O medo não vai te parar em 2022, amém? Só que chegando em casa, Deus colocou uma outra mensagem no meu coração. Porque para que o medo não me pare, eu preciso estar em aliança com Deus, amém? E Deus colocou uma mensagem no meu coração hoje, que serve tanto para mim e para você. Porque assim como tem dito aqui, se você não se deixa governar, você é governado. Governado por quê? Pelo mundo. Governado por quê? Pelos medos. Agora, quando você se deixa governar por Deus, automaticamente você voa alto em nome de Jesus, amém? Automaticamente você desfruta do extraordinário de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 6, diz o seguinte. Eu vou usar Almeida Revista e Corrigida, porque eu ainda não estou craque, assim como o pastor Rogério, mas vou ficar, e assim como a Tayla também, que pegam as versões aí, e vão em nome de Jesus. Mas eu vou pedir para que Deus me dê discernimento nas outras versões, em nome de Jesus, eu vou chegar lá também, em nome de Jesus, amém? Então, mas por enquanto eu vou ficar aqui no arroz com feijão, né não, pastor? Pode ser? Pode? Então vamos lá. Apocalipse de número 3, versículo de número 6, que diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, meu Pai, nós estamos, meu Pai, na tua presença, diante de ti, meu Pai. E eu tenho certeza, meu Pai, que quando nós damos ouvido à tua voz, nós conquistamos, meu Pai. Então nessa noite, meu Pai, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que a gente ouça, não aquilo que nós queremos, porque nós queremos, meu Pai, sair dessa vigília transformados em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Essa mensagem nasceu no dia que eu estava conversando com a Silvana, minha esposa, junto com o Paulo, junto com a Tayla, naquele canto ali. E o que me chamou a atenção é que quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, nós fazemos o extraordinário para Deus, está entendendo? Quando nós começamos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós decidimos andar com Ele, nós fazemos o extraordinário para Deus. Então o Paulo, ele fez um comentário que me chamou muito a atenção naquele dia. Ele saía daqui de São Bernardo do Campo, ia lá, qual que era o nome do monte? Serra da Cantareira. Saía daqui, ia para a Serra da Cantareira, subia um monte, orava e depois voltava para São Bernardo do Campo. E muitas das vezes nós também fazíamos isso também. Ou seja, nós nos entregávamos para Deus por completo. Então nós recebíamos tudo de Deus. Aconteceu isso na minha vida. Quando eu chego no ministério, quando eu chego na igreja, era uma pessoa onde eu não tinha nada, não que eu tenha tudo hoje, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim, em nome de Jesus. Então quando eu chego no ministério, eu me entrego sem reserva para Deus, eu me volto para Deus sem reserva, e eu começo a desfrutar do melhor de Deus, amém? Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, em nome de Jesus. E vão se passando os tempos, e vão se passando os dias, vão se passando meses, vão se passando anos, e nós nos acomodamos. E muitas das vezes nós nos vemos perguntando para Deus: será que Deus nos abandonou? Será que tudo aquilo que eu vivia antes, eu não posso viver agora? Eu tenho algo de Deus para você nessa noite. Se você voltar para Deus, se você fazer aquilo que você fazia no começo, você pode ter certeza que Deus vai abrir os braços dele para você, e você vai desfrutar ainda melhor do que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém? Então nós precisamos repensar como é a nossa caminhada com Deus hoje. Muitas das vezes nós nos tornamos profissionais da fé.
E Deus, Ele não é profissional da fé. Deus, Ele quer uma pessoa limpa todos os dias para poder abençoar em nome de Jesus. Então nós precisamos rever como está a nossa vida diante de Deus. Por isso, quando Deus fala assim nessa noite, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, é que Deus quer que você volte ao primeiro amor e comece a desfrutar de tudo que Deus tem para você a partir de agora, em nome de Jesus, amém? Nós costumamos a dizer e falar que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, em nome de Jesus. Ou seja, Deus, Ele não muda. Deus, Ele é imutável. Muitas das vezes nós mudamos e queremos continuar recebendo aquilo que nós recebemos no começo da caminhada. E a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Então nós precisamos rever qual é o nosso conceito de cristão hoje. Será que nós ainda continuamos fazendo as mesmas coisas, aquilo que nós fazíamos no começo? Ou nós mudamos a nossa atitude? Eu garanto para você que Deus não mudou a atitude dele. Muitas das vezes nós chegamos na igreja, nós somos, falando de oferta, agora nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, nós cumprimos os nossos votos, aí vai passando-se os tempos, a gente vai falando, não é bem por aí. Não é assim que funciona. Eu vou contar algo que aconteceu comigo no começo da minha caminhada. Um dia eu fiz um voto com Deus, um dia eu fiz um propósito com Deus. E eu estava trabalhando em São Mateus. Eu sei que não deu tempo de eu chegar na igreja para poder entregar o voto que eu fiz na igreja aquele dia. O que eu fiz? Eu saí lá de São Mateus, cheguei na porta da igreja, a igreja estava fechada. Eu pedi para que se abrisse a igreja, para que eu entregasse o voto na igreja. E será que hoje nós temos essa mesma atitude? Ou nós vivemos? Não, Deus entende. A palavra de Deus diz também que Deus, Ele é juiz. Então nós precisamos ver o que nós estamos fazendo, porque nós não estamos desfrutando daquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Você entendeu o que eu estou dizendo para você referente ao voto? Antes, a gente fazia uma força para poder cumprir aquilo. E hoje, muitas das vezes, nós não fazemos. Nós falamos, não, Deus entende. Mas Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, Ele não mudou. Se a minha atitude, a sua atitude mudou, nós precisamos rever os nossos conceitos, para que a gente comece a desfrutar do melhor de Deus em nome de Jesus. Quando nós recebemos uma palavra aqui no altar, nós precisamos cumprir aquilo que tem falado. Quando nós recebemos uma direção de Deus através do pastor, nós temos que cumprir aquilo que tem falado. Não ser simplesmente ouvinte, não ser simplesmente entrou para o ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque nós, e muitas das vezes acontece isso, por quê? Porque nós nos tornamos profissionais da fé. Muitas das vezes acontece isso porque nós queremos achar que aquilo que está sendo pregado não serve para nós. Mas no começo, tudo que era pregado servia. No começo, tudo que era falado servia. E vai se passando os tempos, vai se passando os meses, vai se passando os anos, e a gente vai nos apostando da fé. E isso é um erro muito grande do cristão. Isso é um erro muito grande daquele que decidiu servir a Deus, daquele que decidiu renunciar ao mundo para poder viver as maravilhas de Deus, em nome de Jesus, amém? Posso contar um testemunho bem rápido aqui? Algo interessante de Deus. Eu estou falando para vocês o que eu falei, que tudo que você ouve no altar, certo? Você tem que guardar, você tem que praticar aquilo que você tem ouvido no altar de Deus. O Rogerinho, ele terminou a consagração. Ele fez 24 horas de jejum. E no dia eu falei com o pastor Rogério. Não, pode deixar, é por minha conta o que o Rogerinho vai comer depois que ele terminar a consagração. E o que aconteceu? Na hora que ele terminou, eu fui buscar o lanche para ele, entreguei para ele. Eu quero que vocês entendam, esse testemunho não é por causa do lanche. E nós temos uma casa na Vila São Pedro,
temos uma casa na Vila São Pedro onde não alugava, onde você colocava placa, saía à noite. O pastor Rogério sabe que à noite eu saio, eu trabalho, tenho meu trabalho, e à noite eu saio para poder colocar placas das casas que eu tenho para alugar. E eu colocava e não ia, certo? Não rompia. E eu sei que Deus colocou no meu coração para poder fazer oferta. Vamos falar, pode ser oferta? Pode falar oferta, pastor? Pode? Fazer oferta para o Rogerinho. E eu e a Silvana, nós fomos lá, trouxemos, e diante de Deus, eu não lembrava. E quando foi 8 horas da manhã, nós saímos daqui tarde da igreja. Quando foi 8 horas da manhã, um rapaz me mandando mensagem, desesperado: eu quero alugar a casa. Eu falei, não, normal. Ele falou assim, eu posso ir lá agora? Eu falei assim, ó, agora não dá porque eu estou aqui no Assunção, e até eu chegar lá vai demorar um pouco, mas vamos marcar para as 12 horas, pode ser? Aí ele falou, pode ser, então às 12 eu estarei lá. Aí eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, e eu confesso até diante de Deus, já vou terminar a mensagem, tá? Eu confesso até diante de Deus, eu não estava com aquela fé toda. Então na hora que eu cheguei, mostrei a casa para o rapaz, nossa, show de bola, é isso que eu quero para mim. Eu olhando assim para ele, aí ele falou assim, quanto que você pede para poder alugar? E geralmente eu peço 2 meses de depósito, mas como estava demorando, eu falei assim, faz o seguinte, você me dá 1 mês. Aí o rapaz, diante de Deus, falou assim, eu posso te pagar o outro mês em 2? Eu não tinha pedido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu não tinha pedido. Zé, você, eu posso te pagar o outro mês em 2 vezes? Eu falei, então tá. Aí eu olhei para a Silvana assim, eu falei assim, então tá, então você me paga dia 20 e dia 5. Aí ele falou assim, então tá bom, fechado, eu vou ficar. Posso fazer o Pix? Eu falei, pode, em nome de Jesus, faça o Pix. Aí eu saí de lá, aluguei a casa para o rapaz. Vocês vão entender porque eu estou contando esse testemunho, amém? Aí eu saí de lá, aí fui até a lavanderia levar minhas roupas para lavar. E quando chegou na Jurubatuba, pastor Rogério, diante de Deus, eu lembrei de uma mensagem que tinha sido pregada no Jeová Jirê, que era aquela oferta com segundas intenções. Não sei se o senhor lembra. Diante de Deus, eu não lembrava daquilo, mas Deus me fez eu lembrar, amém? Algo que estava demorando para acontecer, certo? Deus me fez eu lembrar. Diante de Deus, eu não fiz a oferta com segundas intenções, mas Deus me fez eu lembrar. Por quê? Porque Deus fala que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Então o que eu estou querendo dizer para você é que toda palavra que sair desse altar, você toma posse que existe bênção de Deus para a tua vida em nome de Jesus, amém? Mas para que isso aconteça, você tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que voltar como você estivesse chegando na igreja. Faça uma reflexão de como você chegou na igreja, qual eram as suas atitudes e como você está agora. Está me entendendo? Faça uma reflexão de como você chegou na igreja, o que você vivia, e se você está vivendo melhor ou você está vivendo pior. Nós precisamos ter essa autocrítica em nós mesmos, em nome de Jesus, amém? Em nós mesmos. Nós precisamos nos autoavaliar para ver se nós temos agradado a Deus, em nome de Jesus. É a mesma coisa a mocinha solteira, o mocinho solteiro. Aí eles pedem para Deus assim, não, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. E quando você vai ver, você chega na casa da pessoa, você vê que a mocinha trata o pai mal, trata a mãe mal. Você acha que Deus vai colocar alguém nos teus caminhos? Você acha que Deus vai colocar alguém diante de você para que você maltrate aquela pessoa também? Então reveja os teus conceitos, como você tem tratado aqueles que estão diante de você. Talvez você tenha sofrido por causa de você mesmo. Muitas das vezes você
não é dizimista, você não é ofertante, você tem andado para trás, porque você tem honrado a igreja, você tem ofertado na igreja. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, como era no começo e como é agora. Assim como eu disse para você, o meu Deus, Ele não mudou e jamais vai mudar. Muitas das vezes é a minha atitude, a tua atitude que vai fazer com que Deus, Ele mude em nosso favor. É essa a realidade, amém? Agora, quando você pensa, quando você analisa, certo? Você começa a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Abra só a sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5, amém? Todo mundo achou? Já está no telão? Aqui o pessoal é craque demais, né? Eu estava conversando com a Tayla esses dias, e a Tayla, ela falou um negócio que é interessante. Hoje em dia nós temos tudo para poder nos entregar para Deus. Nós chegamos numa igreja, tem um ar-condicionado. Você chega aqui, tem um telão maravilhoso como esse. Você chega aqui, tem os músicos maravilhosos como esses. E muitas das vezes nós não nos entregamos. Muitas das vezes nós deixamos isso passar. E nós não podemos perder a oportunidade de estar diante de Deus, amém? Se você foi para longe de Deus, se você está dentro da igreja simplesmente cumprindo um ritual, eu faço um convite para você nessa noite, que você se lembre quando você chegou na igreja, para que você possa começar a sentir novamente a presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, amém? O que o cristão é? Ele é o quê? Parecido com Cristo, amém? Se você é parecido com Cristo, as tuas atitudes ela tem que mudar. Se você mentia, você não mente mais. Um exemplo que eu vou dar aqui: muitas das vezes nós deixamos de vir para a igreja porque nós colocamos um monte de empecilhos. Colocamos um monte. Ah, não deu porque choveu. Aí não deu porque fez sol. Aí você pega a pastora Angélica, vai lá e olha o dia daquela pessoa, como que foi. A pessoa, ela deixou de trabalhar, a pessoa deixou de ir ao médico, a pessoa deixou de cumprir os afazeres dele. E por que para Deus tem que ser diferente? E por que para aquele que te formou, para aquele que te criou, para aquele que fez a promessa para você, tem que ser diferente? Muitas das vezes nós vamos trabalhar porque nós temos medo que seja um descontado do nosso salário. Essa é a realidade. Agora para Deus não, Deus tudo entende. Eu tenho algo de Deus para falar aqui para você nessa noite. Se você foi trabalhar, se Deus te livrou, se Deus te guardou, às 8 horas da noite você tinha que estar aqui na igreja agradecendo a Deus, em nome de Jesus, amém? É essa a realidade, não tem outro evangelho para pregar. Assim como foi pregado aqui em várias vigílias, Jesus está voltando. Imagine só, naquele grande dia, na hora que Ele falar: vinde a mim, bendito de meu Pai, você não entrar no reino que foi preparado para mim e para você, por causa da minha negligência, por causa da sua negligência. Então nós precisamos rever o nosso conceito. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos voltar ao primeiro amor rapidamente. Nós precisamos voltar ao primeiro amor rapidamente, porque o dia e a hora nós não sabemos, no dia que Jesus vai vir buscar a igreja, amém? Naquele grande dia não vai ter desculpa. Hoje nós damos desculpas. Aí muitas das vezes nós não rompemos, a nossa vida não anda. Muitas das vezes nós temos um casamento ruim. Muitas das vezes nós temos uma vida financeira ruim. Muitas das vezes nós temos uma vida familiar ruim. E você pode ter certeza absoluta que não é culpa de Deus. A culpa é minha e sua. Essa é a realidade. E esse versículo é claro em dizer: de sorte que haja em nós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Nós precisamos acordar. Por isso que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Eu simplesmente estou sendo usado aqui para poder trazer uma palavra para você, que vai mudar a minha vida, porque eu estou recebendo essa palavra também. E muitas das vezes eu deixei, se é de receber o melhor de Deus, ainda questionar Deus por causa de coisa errada que eu fiz. Por causa de coisa errada que eu fiz. Mas para a glória de Deus eu tive coragem de olhar para Ele e falar assim: eu errei, Senhor. Eu falhei. E eu preciso do seu perdão em nome de Jesus. Então que nessa noite você lembre de como Deus te encontrou, de como você chegou na igreja, a obra que Deus fez na tua vida, e você comece a fazer da mesma forma em nome de Jesus. E comece a fazer da mesma forma, do mesmo jeito, o mesmo empenho que você tinha, que você comece a ter esse mesmo empenho novamente em nome de Jesus. Que você comece a olhar para Deus e falar: Senhor Deus, eu errei, eu falhei, mas eu quero voltar ao início de tudo. Mas eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a sentir a tua presença novamente em nome de Jesus. Talvez você fale assim: Gilmar, mas nós estamos na igreja. Você está na igreja, mas você está sentindo a presença de Deus? Muitas das vezes nós estamos no automático, pessoal. Essa é a realidade, no automático. Eu vou para que ninguém fale mal de mim. Eu vou simplesmente para cumprir um protocolo. Deus não é Deus de protocolo. Repete comigo: Deus não é Deus de protocolo. Agora fala com fé: Deus quer ver as minhas atitudes em nome de Jesus, amém? Então, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Depois que você se autoanalisar, depois que você fizer uma análise sobre a tua vida, aí você pode ter certeza que você vai viver todas as promessas de Deus em nome de Jesus. Abra aí rapidinho para a gente terminar. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36, amém? Você viu só que interessante? A palavra de Deus diz que Ele exorta aqueles que Ele ama, não é isso? É o que diz a palavra de Deus. Então depois que você ouve tudo, depois que você se autoanalisa, aí Deus vai e faz a promessa para você em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36, amém? Porque necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa em nome de Jesus, amém? Olha só que interessante esse versículo. Então quando nós falamos que de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém se deixa escarnecer, esse é o Deus que nós servimos. Ele vem, nos exorta, Ele vem, nos corrige, e depois Ele fala para você: meu filho e minha filha, pode desfrutar de tudo aquilo que eu tenho preparado para você, em nome de Jesus, amém? Então volte para a presença de Deus, volte ao primeiro amor, volte a buscar a intimidade com Deus. Quando nós falamos dessas vigílias aqui, chamada vigília da intimidade, é uma grande oportunidade que você tem de se consertar com Deus. E muitas das vezes pessoas, como disseram para mim que estariam aqui hoje e não estão. Muitas das vezes as pessoas não vê porque a vida dela não anda, porque a pessoa deixa de poder receber o combustível que Deus tem preparado para ela em nome de Jesus. São 12 dias que nós estamos aqui passando essas intimidades com Deus. Nós estamos aprendendo com Deus. Hoje a minha esposa falou para mim: nossa, como foi bom esse tempo que a gente ficou aqui na igreja. Não foi isso? Foi.
eu me arrependo diante de Deus por não ter vindo o ano passado. E muitas das vezes eu não vim o ano passado, sabe por quê? Porque talvez eu estava no automático. Porque talvez eu estava achando que eu já sabia tudo. E não é assim que funciona. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus é todo dia mais buscando. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Deus te levantou para fazer a diferença na tua família. Deus te levantou para fazer a diferença no seu casamento. Deus te levantou para fazer a diferença na tua vida financeira. Deus te levantou para fazer a diferença onde quer que você vá, em nome de Jesus. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver, existe algo diferente na vida dele, em nome de Jesus. Existe algo diferente na vida dela, em nome de Jesus, amém? Não foi assim que aconteceu com Moisés? Quando Moisés descia do monte, as pessoas viam a diferença na vida dele. Quando Moisés descia do monte, as pessoas viam Deus na vida dele. E as pessoas têm que olhar para você também e têm que ver Deus na tua vida também. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver que você faz a diferença também, em nome de Jesus, amém? Desculpa ter passado do horário, teria mais coisa para falar, mas numa outra oportunidade eu falarei em nome de Jesus. E você pode ter certeza absoluta que eu estou tomando posse dessa palavra nessa noite. Você pode ter certeza absoluta que a minha vida está sendo mudada nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pode ter certeza disso.